Então, vamos agora para o nosso estudo, a história e distintivo dos batistas regulares. Então agora vamos abrir a nossa página, a nossa apostila para a página 8. Tá bom? Nossa apostila para a página 8. E antes da gente poder só entrar aqui na página 8, certinho, eu só fiquei devendo ao Ademar, né, uma resposta lá em 1 Pedro, capítulo... 2 Pedro, capítulo 2, foi isso? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Foi exatamente isso. Né, que foi daquela palavrinha lá que tem governo. Então fiquei devendo isso daí. Então, aqui em 2 Pedro 2, foi aquele tópico lá que a gente abordou, né? Eles falaram sobre a questão de obediência às autoridades, né? Então eles citaram exatamente esse texto que fala sobre, aqui, o contexto seria os falsos mestres, que eles desprezam as autoridades, né? Os governos. E aqui no versículo 10 ele vai falar, e especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundícias, paixões e menosprezam qualquer governo. Então aqui, só para responder, né, no caso, a palavra governo aqui é kuriotes, que significa qualquer autoridade, seria essa a ideia. Não tem uma especificação que seria uma autoridade do ponto de vista espiritual, né? Mas pode ser também. Então abrange qualquer, tanto que ele usa a palavra qualquer governo. Então ele está abrangendo, e aí lá depois ele vai falar, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, que também é um termo que está abrangendo também questões ou espirituais ou humanas, né? Autoridades espirituais ou humanas. Então é nesse sentido, né? E aí ele vai falar, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízos inflamantes na presença do Senhor, né? Então aqui é um termo muito amplo, né? Mas que pode encaixar tanto autoridades físicas, humanas, como também autoridades espirituais, celestiais. Mas no caso dos anjos, está falando a respeito de autoridade. E nem os anjos, a autoridade. Aqui, pelo que entendo, seria a questão, né, de contra eles mesmos, né? Porque se nem os anjos eles falam coisas dos demônios, né, que são, digamos assim, anjos e demônios, porque os demônios são anjos também, só que são anjos maus. Então, se eles estão no mesmo nível ali de criação, né, de tipo de ser, se eles nem falam um do outro, quanto mais nós, né? E que é o contrário do que os falsos mestres estavam fazendo. Eles estavam difamando autoridades que eram superiores, mas que eram homens iguais a eles, só que estavam em poder e estatura maior. Então é nesse sentido, né, que ele aponta aqui. Então, se nem os anjos falam mal dos demônios e de outros anjos que são maiores que uns dos outros, né? Quanto mais nós, né? Ou ele faz a comparação entre os falsos mestres, como eles agem, e como os anjos do Senhor agem. Então aqui sim se refere a qualquer tipo de governo, né? Que se não se submete. E aí vem aquela ideia, né? Se o falso mestre não se submete à autoridade de Cristo, você acha que ele vai se submeter à autoridade humana? Não. Né? Se nem é de Cristo ele obedece, quanto mais ao humano. Né? Então seria nesse sentido. Tá? Pois. Então, prosseguindo aqui, nós temos página 8. Então, lembra do fim da nossa história, né? Então, Harris, o pastor Harris, né, lá em 1600, ele fundou ali a igreja junto com o Smith, a primeira igreja batista, né, lá na Holanda, e depois eles fazem uma primeira cisão, né? A igreja ela se abre ali, se reparte, e acontece que o Harris ele
vai fazer a sua declaração de fé. E foi o que a gente estudou já nesses últimos dias aí. E depois que ele fez a sua declaração de fé para a sua igreja, dos restantes que sobraram naquela igreja, então ele decide voltar para a Inglaterra, tá? E volta para a Inglaterra. Lembra que o problema entre o Harris e o Smith foi aquela questão do batismo, né? Do autobatismo de Smith. Então, isso levou a que eles pudessem também trabalhar em outros pontos da fé deles, né? No caso, o Harris, que ficou, né? Que o Smith foi para lá e nunca mais voltou a ser batista, digamos assim, né? Então, passando adiante, nós temos aí que em 1612, o Harris e a outra parte da igreja que permaneceu batista fundaram a primeira igreja batista em solo inglês. Então, eles voltaram para a Inglaterra, saíram da Holanda, foram para a Inglaterra e ali fundaram a primeira igreja batista em solo inglês, ainda sob perseguições dos reis anglicanos no bairro de Spitalfields, em Londres. Então, a gente não temos fotos dessa igreja, não temos fotos assim, do local onde eles se reuniam, né? Mas seria por esse bairro daqui, ó, né? Esse bairro aqui em Londres. Então, se você for em Londres e for visitar, você me conta depois como foi, como é o bairro lá da primeira igreja batista, né? Em solo inglês, tá bom? Então, eles fundaram essa igreja aí em Spitalfields. Parecido com Spatterfield, né? Tá tudo no mesmo nível, né? Muito bem. Fundou aqui, né? Fundou lá em Londres também. Então, passando aqui adiante, o que aconteceu? Mesmo não abraçando toda a crença arminiana, que na época lembra que quando a igreja nasce ali, a primeira igreja batista lá da Holanda nasce, ela nasce, digamos assim, num contexto de mistura de crenças, né? Então eles não foram para uma linha apenas, mas eles mergulharam em algumas doutrinas de algumas pessoas naquela época, como o Jacob Arminius, o João Calvino e outros, e eles tentaram pegar, digamos assim, um pouco de bom que tem entre eles, né? Então eles não eram totalmente arminianos, né? Totalmente assim, mas eles se baseavam na crença da expiação ilimitada ou universal, no qual Cristo morreu por cada pessoa, sendo que todos, indiscriminadamente, poderiam ser salvos. Aqui a gente faz uma observação. Essa questão aqui de que todos, indiscriminadamente, poderiam ser salvos, é que todos teriam a chance, né, de ser salvos, seria isso, né? Que a graça ela está aberta para todos, no sentido não de categorias de pessoas, ou de tipos de pessoas, como é o que vai defender o calvinismo, né? Mas para todos, para qualquer pessoa. Você olhou para qualquer pessoa na rua, a graça de Deus ela está aberta para aquela pessoa, né? Então, essa doutrina, ela é uma doutrina que surge desse meio, né? Do meio arminiano, né? Que é ilimitado. Ou seja, o calvinista ele vai falar, não, a graça sim é para todos, mas todos o quê? Todos os tipos de pessoas. É para os negros, os brancos, os índios, é para os nordestinos, os do sul, os cariocas, né? De todos os lugares, para os de Queimados, para os de Nilópolis, para os de Bangu, Belfort Roxo, para os de Marechal. Então, é nesse sentido, né? Então é um pouco diferente essa compreensão, né? E por conta disso, porque lembra que na época já vimos aí de uma crença bem calvinista. E aí, quando entra o Jacob Arminius, que traz essas ideias, né, contra os pontos do calvinismo, então nesse meio também nasce a Igreja Batista. Então ela não se define até então, ela abraça alguns pontos da fé dos arminianos, mas ela rejeita alguns, como por exemplo que o homem, a questão de depravação, né, que para o arminiano o homem não é totalmente depravado, né? Ele tem coisas ali que ele pode, né? Ou que a graça ela não é
irresistível, ela é irresistível para o arminiano, né? Então, há algumas diferenças. Então, eles só abarcam até então esse ponto aí, eles só abraçam esse ponto aí da expiação ilimitada, tá bom? E aí, por conta disso, mais tarde, esses batistas, eles foram chamados de batistas gerais, né? Batistas gerais, ou batistas originais, porque na origem eles não eram calvinistas, totalmente, eles não eram calvinistas, eles abraçavam as doutrinas, algumas doutrinas do arminianismo, né? Sobretudo essa questão da expiação ilimitada, mas a perca de salvação, que era o que cria os arminianos, os batistas não aceitavam, né? Então, isso aqui não, isso aqui a gente não perde a salvação, tanto que na declaração de fé a gente viu isso daí, embora que eles estavam um pouquinho ali balançados, né? Em algumas situações então eles estavam ainda se encaixando, tá bom? Então eles eram chamados de batistas gerais, porque eles eram da linha mais arminiana. E aí, passando adiante, em 1612, o Harris, ó, de maquiagem, né? O Harris, ele escreveu o livro Uma Breve Declaração sobre o Ministério da Iniquidade. Isso daí foi uma tradução, tá? Porque eu não achei esse livro em português, ele só tem em inglês, não sei porquê. Se você achar em português, me fala, tá bom? Mas ele escreveu esse livro, Uma Breve Declaração sobre o Ministério da Iniquidade, no qual ele reivindicava a liberdade de consciência religiosa para todos. Então lembra que este era o ponto fundamental dos batistas naquela época. Era a questão da luta pela liberdade de crença. Eles sim tinham as doutrinas, tinham aquilo tudo que eles defendiam, como a gente viu, mas o ponto crucial era: nós queremos ser livres para poder cultuar a Deus sem que o Estado imponha a religião, sem que o Estado coloque, olha, você tem que ser isso daqui, tem que ser da igreja estatal, senão, né? Então o ponto dele é esse daqui. E aí ele escreve esse livro em 1612, quando ele chega na Inglaterra, e o que acontece? Olha aí, ele escreve e a cópia original, ou a primeira cópia desse livro, o que ele vai fazer? Ele vai entregar para o rei da Inglaterra. E ele vai fazer essa dedicatória para o rei da Inglaterra. Está vendo aqui o bairro? Spitalfields, onde ele fundou, né? Spitalfields. Então ele vai dar uma cópia e vai fazer uma dedicatória para o rei da Inglaterra, né? E o que você coloca na dedicatória de um livro para alguém? O que você coloca? O que você colocaria numa dedicatória? Querido, né? Querida, né? Ou então, né? Esse livro, espero que seja uma bênção para a sua vida, né? Que, olha como eu te amo muito, porque, né? Esse livro fala muito sobre algo que eu vejo na sua vida e tal. Você vai colocar mil e uma coisas um pouco mais floridas a respeito, né? Daquela pessoa que você está dando aquele livro, né? Então, esse daqui é o que ele escreveu na dedicatória. Agora vamos ver em português o que ele escreveu aqui. O que é isso daqui que ele escreveu, né? Vamos ver. Ouça ao rei. Ele já começa assim, né? Ele não bota querido, né? Querido rei, né? Ouça ao rei. E não despreze o conselho do pobre. E permita que suas queixas cheguem até vós. O rei é um homem mortal e não Deus. Olha aí. Você viu isso aí? Portanto, não tem poder sobre as almas imortais de seus súditos, para fazer leis e ordenanças para elas e para estabelecer senhores espirituais sobre elas. Se o rei tem autoridade para constituir senhores e leis espirituais, então ele é um Deus imortal e não um homem mortal. Ó rei, não seja seduzido pelos ímpios a pecar assim contra Deus. Ou seja, ele acusou o rei de pecar. A quem deveis obedecer, nem contra vossos pobres súditos, que devem e hão de obedecer-vos em todas as coisas com corpo, vida e bens. Ou senão, deixe que as suas vidas sejam tiradas da terra. Deus salve o rei.
Essa foi a dedicatória que ele fez ao rei James I, aquele que é da Bíblia, King James, né? Ele fez essa dedicatória a esse rei. O que você acha que esse rei fez? Né? Irmãos, isso daqui é interessante, isso daqui, essa dedicatória para ele, porque o livro vai narrar exatamente isso. Ele vai dizer para o rei, para a autoridade, de que o Estado não pode comandar a religião ou a igreja, qualquer igreja, mas aqui seria a igreja de Cristo. Né? Então o ponto dele crucial é esse, é fazer essa distinção. Né? E ele vai jogar o livro lá na onça, né? Que é o que dava essas ordens, porque o rei é o que mandava na igreja, ainda hoje, né? Até na Inglaterra, a rainha é a líder da igreja anglicana. Né? Então, aí vamos ver um pouquinho o que ele falou um pouco mais no trecho do seu livro. Um trecho do seu livro, né? Ele vai dizer assim: a religião do homem está entre Deus e ele, e o rei não tem que responder por ela, e nem pode o rei ser juiz entre Deus e o homem. Que haja, pois, herético, turco ou judeu e outros mais, não cabe ao poder terreno puni-los de maneira nenhuma. E não diz respeito à imposição, né? Ou seja, eu não posso impor um turco, um judeu, que ele aceite a minha crença. Se eles querem viver na crença dele, eles têm que... Né? Eu, como rei, como autoridade, não posso falar isso. Nem como pastor, nem como humano posso chegar para a pessoa: você tem que crer nisso. Então o foco deles, o ponto deles é esse. E aí, após a escrita deste livro, ele foi preso, né? O que iria acontecer? O rei ia chamar ele para um banquete: vem aqui, eu gostei desse livro, fale mais sobre ele. Claro que não, né? Porque ele afrontava diretamente a autoridade que o rei tinha naquela época. Então, ele foi preso e morreu na prisão em 1615. O Harris, ele era casado, ele tinha filhos também, né? Então, lembra que ele tinha família, né? Ele não era um homem solitário, sempre atrás de um homem, né? Ou na frente, ou ao lado, está a esposa, fazendo alguma coisa. Então, de certa forma, a esposa dele também foi muito usada por Deus, né? Para poder guiá-lo nesse sentido. E Harris, ele escreveu que concordava plenamente com as ideias de Smith, porque Smith também cria dessa forma, né? Nessa separação entre igreja e cristão. E que havia também defendido a ideia, que aí é o que você vai preencher aí na sua apostila, né? A ideia da liberdade de consciência individual, que é uma doutrina que tem nos nossos distintivos dos batistas até hoje, no qual todo crente, todo o cristão, ele é livre para ele poder abrir a palavra de Deus e ler e entendê-la pela ajuda do Espírito Santo. E ninguém pode induzir ou levar ou forçar alguém a poder crer, né? Naquilo em que ele acredita. Então eu não posso forçar você a crer naquilo que eu creio. Mas podemos, claro, pelas Escrituras, pela clareza das Escrituras, saber o que Deus quer, o que Deus deseja, né? E a doutrina correta. Muito bem, passando adiante, entre 1633 a 1638, surgiu um grupo de batistas que recebeu a designação de batistas particulares. E alguém tem coragem aí de dizer o que são esses batistas particulares? Exatamente. Seria a ala calvinista, né? Entre os batistas. Pois eles criam, tá até aí, né? Pois eles criam nas doutrinas da salvação, conforme aí os calvinistas. Então eles abraçavam todas as doutrinas do calvinismo, né? Exceto, claro, algumas aí que nós vamos ver depois, que são a do batismo, a questão da forma de governo da igreja, que é diferente, e também em outros pontos aí, né? Então, eles criam, então, né, na expiação limitada. Lembra? A expiação ilimitada se refere a todos, indiscriminadamente, podem receber a Cristo como Salvador. A limitada vai dizer somente aqueles a quem Deus desejou, quis que fossem salvos. Então essa é a grande diferença daí entre os batistas particulares e os batistas gerais. E para este grupo, né, dos batistas particulares,
Cristo morreu somente pelos eleitos. E os dois grupos eles se mantiveram aí separados, né, até 1891. E foi quando foi criada a União Batista da Grã-Bretanha e Irlanda, né, da qual o Charles Spurgeon fez parte. Então foi nessa época, só que em 1891, ou seja, de 1600 a 1800, os dois grupos eram batistas, mas eles tinham doutrinas diferentes, então eles não se comungavam entre eles, né? Eles ficavam aqui e outro cara, né? E depois eles, com a criação dessa associação, então eles se uniram para poder, e foi bem na época da questão de evangelismo, de pregação, de missões também, então isso ajudou bastante. Mas somente em 1641, e aqui já é um outro ponto, né, os batistas em especial, dos particulares, adotaram o método do batismo por imersão. Ué, então os batistas quando surgiram eles não batizavam por imersão? Não. Era por aspersão, exatamente, aquela águazinha na cabeça, né, jogada ali. E aí somente em 1641, então não teve tanto distância de tempos, né? Eles fundou ali em 1609, 40 anos depois, 30 e poucos anos depois, eles mudam esse método e vão para batismo por imersão. Então, aqui com certeza por conta do entendimento bíblico a respeito do termo batismo, né? Baptizo. Então lembra que nesse tempo eles estão o quê? Modelando a sua crença, a sua fé. Então hoje a gente já tem tudo prontinho. Você vai, eu quero um livro de teologia sistemática. Você chega numa CPAD, chega em outra livraria lá, você já tem montanhas de livros assim. Mas aí a gente olha para aquilo ali e fala, quem foi que fez isso? Né? Anos e anos e anos, pessoas que foram escrevendo e estudando a Bíblia e morreram por isso. Então ali aqueles livros para que você possa ler. Tá? Até os modernos, pastor, até de autores modernos. Por quê? Porque os autores modernos eles se baseiam exatamente nos anteriores. Né? Eles leram os anteriores para fazer a teologia deles. Então é assim. A minha crença em Deus não veio assim do nada. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar o que as pessoas entenderam, interpretaram sobre as Escrituras. E aí eu vou montando na minha mente aquilo que eu creio. Né? Então eles estavam nesse processo aí de construção da sua crença. Passando adiante, a perseguição de Jaime I, o rei James, né? E seus sucessores, né, os outros reis, foi intensa a moderada até 1689. Então muita gente morreu. Muita gente morreu por conta da questão das crenças, da crença em Deus. Mas a outra igreja não cria também em Cristo? Sim. Mas a questão é que tem a questão do poder, né? Imagine, tem a igreja estatal, mas tem uma outra igreja que está crescendo aqui, ó. O que o rei vai fazer? Né? O rei, de certa forma, ele não é tão cristão assim, né? Ele tem que pensar na política, né? E até muitos reis deles realmente nunca foram cristãos, né? Eles apenas queriam manter o reino deles em paz. E aí eles tinham que fazer algo para equilibrar as coisas, para não deixar que uma guerra civil estourasse. E na Inglaterra houve guerras civis também, houve guerras internas. Né? Então, em 1689, até esse tempo foi tenso a coisa. E aí, muitos dos que não morreram nas mãos dos reis, eles decidiram rumar para onde? Para a América do Norte, né? Que é isso. Exatamente. Então vão para a América do Norte. E a fim de buscar o quê? Um lugar livre e tranquilo para cultuar a Deus. Até nós falamos isso daqui um pouco quando nós estávamos falando sobre a questão do devocional, né? Da importância da leitura bíblica dentro da nossa casa, né? E nós falamos isso. Lembra que os peregrinos, que é esse povo, né? Os pais peregrinos, quando eles saíram da Inglaterra para o Novo Mundo, eles não foram na ideia de, vamos lá construir uma mega cidade, ganhar muito dinheiro, né? Viver bem. Eles não foram. O objetivo deles irem para uma outra cidade, para um outro lugar, para um outro continente,
foi exatamente porque eles queriam ser livres para cultuar a Deus. E essa é a diferença, né? Eu até falei naquela época, essa é a diferença nossa, né? Nosso tempo, que hoje a primeira coisa que a gente pensa quando a gente quer se mudar de um lugar para o outro é: lá tem trabalho, lá tem emprego, lá tem condição melhor de vida. Mas a gente nunca pensa em: lá eu vou poder cultuar a Deus melhor. Então, olha a diferença, né? Eles foram para lá e quando eles chegaram lá, era tudo mato. Era tudo como o Brasil, só que com neve, né? A única diferença era essa. Era igual o Brasil, cheio de mato, só que tinha mato e neve ainda. E lá na América do Norte neva, né? Então o foco deles era isso. Era onde eu posso cultuar a Deus livremente. Então eles foram para lá, e aí tem mais ou menos uma gravura aí, né? De como foi a chegada desse povo lá. No norte da América do Norte, ali entre o Canadá e os Estados Unidos, hoje, para povoar aquele local e ser um local livre para cultuar. Eu acho interessante esse ponto que você falou, que como as perseguições funcionam, né? As missões, né? Exatamente. Exatamente. Foi assim com a igreja logo no início, né? Quando surgiu a perseguição em Jerusalém, todo mundo teve que correr e foi para outros lugares. E esse, digamos assim, claro, ninguém quer perseguição, ninguém quer, mas é uma maneira de peneirar, de saber quem é quem, e é uma maneira também de poder o evangelho ser pregado e anunciado, né? Então, hoje, claro, hoje está encharcado pela internet, todo mundo acessa e tal, mas eu creio também que estamos no tempo do fim, então realmente eu não vejo que haverá grandes mudanças, né? A perseguição maior já está vindo aí mesmo, para quem ficar. Mas o ponto aqui seria esse, né? De que a perseguição, como o irmão falou, impulsiona. Ou seja, você quer servir a Deus, mas você não pode. Você quer servir a Deus, mas você é um crente piedoso, mas você se sente sufocado. Então o jeito é: vou para um lugar onde eu possa livremente adorar a Deus. Essa é a maneira, né? Isso, exatamente. E nós vamos ver que foi quase isso. Foi melhor do que ficar lá na Inglaterra. Mas ainda teve algumas perseguições aí. A gente vai ver. Muito bem. Então, e esse camarada aí, alguém conhece? Esse daí é o Roger Williams. Tá? Não é o Robin Williams, tá? É o Roger Williams. 11 anos depois que os pais peregrinos chegaram aos Estados Unidos, no navio, né, Mayflower, de maio. Seria vapor, né? Não, aquela ali era vela ainda. Era Eu acho que era vela ainda. E aí, o que aconteceu, né? Passaram anos, uma boa parte morreu depois que chegou lá, de frio, com as condições lá terríveis, né? Não tinha hospital, né? Imagina. Aí, 11 anos depois, em 1631, outro puritano, separatista, porque lembra que quem foi para a América do Norte foram os puritanos, né? Chamado Roger Williams, tá? Ele era um dissidente dos anglicanos, por isso que ele era um puritano, né? Ele saiu da igreja anglicana, entrou no grupo dos puritanos e agora ele chegou à América. Foi em busca também disso, de liberdade religiosa. E na cidade de Boston, né, em Massachusetts, ele busca uma maior liberdade religiosa. E ele ficou em Boston até 1636, pregando numa igreja chamada, uma igreja lá, Salem, Igreja Batista Salem, só que lá em Boston. E o que aconteceu, irmãos? Ele chegou naquele local, nessa igreja, e ele percebeu, até então era tudo uma maravilha, né? tudo muito bom, mas algo começou a incomodar ele, né? E os líderes da cidade de Boston, eles baniram o Roger Williams, né? Por conta de algumas ideias que eram discordantes com os dos líderes daquela igreja. E eu vou explicar quais são essas, né? Porque o Robin Williams, ele defendia a separação completa entre a igreja e o Estado. E, note bem, quando eles saíram da Inglaterra, eles saíram com a questão de liberdade religiosa. Mas quando eles chegaram na América do Norte,
muitos dos puritanos começaram a associar as duas coisas, né? Porque a ideia era fazer um Estado, uma teocracia, digamos assim. Isso, de certa forma, o que causa? Causa que o Estado ele vai estar ligado à igreja, e a igreja vai estar ligada ao Estado, né? E nem sempre pessoas que foram para a América, naquela época, foram porque eles queriam uma liberdade de religião, né? A ideia, sim, dos primeiros foi por causa disso, mas os outros, porque a gente sabe que na Inglaterra não tinha só cristão, tinha pessoas ímpias, como em todo lugar. E essas pessoas, naturalmente, vendo uma leva saindo da Inglaterra para ir para um outro local, elas foram também, para poder, por outros motivos. Então, o que começou a causar? As mesmas coisas que nos outros lugares, assassinatos, roubos. Então, como é que iríamos construir uma sociedade puritana, cristã, sem leis? Tem que ter, porque, né, você até na igreja tem regras, quanto mais em uma sociedade, em algo maior. Então eles começaram a criar as regras e as leis e tal, e aquilo começou a fazer o quê? De certa forma, a igreja influenciar o Estado. E de certa forma as coisas ficaram unidas. Igreja e Estado era a mesma coisa. Então o Robin Williams ele notou isso. Ele notou que muitos dos pastores eram também os juízes das suas cidades. Tudo bem, até isso daí, ótimo, que maravilha. O alvo, até na eternidade, vai ser assim, né? Vai ser Deus o juiz de todos, né? E vamos estar realmente numa teocracia. Mas nesse mundo é difícil a gente ter isso, essa teocracia. Você vê que até Israel, quando era uma teocracia, pela rebelião deles, o que eles falaram? Dá um rei. E aí Deus deu um rei. Tá bom, vocês querem ser governados por homens, eu sou o rei de vocês. Mas vocês querem por homens. Então, nesse mundo de pecado, é difícil. Porque nem sempre todos são salvos. Então, de certa forma, ele percebeu isso. Ele percebeu que, realmente, em Boston, era assim. Igreja e Estado eram uma coisa só. E eles falaram, olha, vocês estão voltando para a mesma coisa lá de como era lá na Inglaterra. Então, vamos começar a frear isso daí. Né? Tem que ter separação, tem que ter liberdade, mas a gente não pode também influenciar o outro lado. Se a gente não quer a influência deles, a gente também não pode influenciá-los. Né? Tudo bem, por mais que, claro, o nosso desejo é realmente, se o Estado fosse cristão, maravilha, né? Ótimo. Mas é impossível numa sociedade onde tem ímpios. O ímpio não vai ficar satisfeito. Se a gente não fica satisfeito com o ímpio que governa, quanto mais o contrário. Porque os dois têm duas naturezas diferentes. Não se batem, né? A natureza de um é de ovelha, a natureza do outro é de porco. Né? Uma natureza onde ele quer se chafurdar na lama, no pecado. Do cristão não. Né? Então tem essa diferença. Então, por conta disso e também por uma outra coisa, porque ele era contrário ao direito sobre dominar a terra dos índios sem pagar por elas. Ou seja, eles tinham cristãos que tinham condições, que estavam querendo dominar a terra dos índios, né, sem pagar aos índios pela terra deles, porque eles eram os primeiros habitantes daquela terra, então eles tinham direito sobre a terra. Então ele era contrário a isso também. No Brasil a gente sabe como é que foi, né? Mas lá nos Estados Unidos eles tinham alguns que tinham uma noção diferente sobre isso. Olha, se eu quero usar aquela terra e aquela terra pertence a fulano, eu não vou lá desmatar tudo, como fazer cerca e construir as coisas, porque é de fulano. Eu tenho respeito por aquilo, eu tenho que pagar pelo menos, tenho que saber se ele quer vender e por quanto ele quer vender e pagar por aquilo. Né? Então, essa era os dois pontos que ele se bateu contrário. E aí o que ele fez? Então, assim ele deixou Massachusetts, né, e ele partiu para uma região chamada, essa daí, Narragansett Bay, né, Baía de Narragansett. Porque Narragansett é um nome indígena para o povo que habitava ali naquela região na América do Norte. E essa baía era ao sul de Massachusetts, a gente vai ver. E ele comprou dos índios essa terra. Tá?
se era contrário a tomar a terra, então ele comprou a terra. E ao comprar essa terra, ele estabeleceu uma nova colônia, da qual é chamada Rhode Island. Rhode Island. E fundou a cidade de Providence, ali, declarando liberdade religiosa total entre Estado e Igreja naquele local. E sabe o que é Rhode Island? É um dos 50 estados americanos. Ou seja, um batista fundou um estado americano. Né? Ele não era batista até então, mas a gente vai ver. Mas essa aqui, ó, aqui Boston, tá vendo? Onde ele estava, onde era Salem, era mais ou menos aqui Salem. Onde ele estava, né? Essa região aqui. Então ele comprou, aí aqui essa baía de Narragansett. Essa baía aqui. E ele comprou essa terra aqui, ó. Ele está em quadradinho. E ele fundou essa cidade aqui, em Providence. Então, a partir disso daí, ela foi declarada, essa daqui foi a primeira cidade dos Estados Unidos a ter realmente a divisão entre Estado e Igreja. Tá? E o nome foi Rhode Island, teve uma mudança de nome. Rhode quer dizer, numa língua lá indígena, é verde, vermelho, ilha vermelha, algo assim, que era formado por várias ilhas, tá vendo? E tinha essa base aí. Muito bem, e aí, o que aconteceu? Ele era estudioso das Escrituras, e aí, numa certa vez que ele estava lendo a Bíblia, estudando, ele notou que o batismo infantil estava errado, conforme as Escrituras. Então, ele adere ao movimento dos batistas. Né? E então, em 1639, o pastor Roger Williams, ele organizou a primeira igreja batista em solo americano. A igreja batista, a primeira igreja batista de Providence. Né? É interessante que o batista já tem esse costume de botar tudo, não é só a igreja, tem que ser a primeira, né? Não, é a primeira igreja, a primeira, né? Então ele fundou esta igreja de soteriologia calvinista na cidade de Providence. Então essa é a igreja. Ela está hoje lá, então quando vocês forem lá, tiram fotos e me mostram, tá bom? Essa é a igreja em Providence, é a primeira igreja batista, tem mais fotos dela aí. Aqui a estrutura interna, é igualzinha a nossa. Aqui ó, são os irmãos que ainda estão lá. Note como é que é os bancos, ó. Eu não sei porquê, será que é por causa do frio, né? Que esquenta um pouquinho ali, né? A pessoa pensa que está num baúzinho assim, fica só com a cabecinha de fora assim. Né? Essa é a igreja, até hoje está lá, tá bom? E funciona. Então essa igreja foi fundada em 1600 né? Acho que a Joy falou, né, que a igreja dela tinha 200 anos, né? Pois é, foi nessa época aí. Né? E é próxima à região dela, né? A Pensilvânia e essa região aqui é tudo próximo, né? Então a gente sabe que houve um boom de igrejas ali, né? Então, só a igreja da Joy tem acho que uns 200 anos, né? 240. Então, imagine aí. Muito bem. Estamos quase chegando lá. Então, entre 1628 a 1688, viveu o mais ilustre de todos os batistas, chamado quem? John Bunyan. John Bunyan, né? John Bunyan. Esse daí, ó. John Bunyan. E o John Bunyan, né? Você olha assim para ele, né? Pô, esse cara aqui é um homem formal, ele estudou, né? Fez seminário, foi muito usado por Deus, assim, né, em termos de estudo, ele tinha um cabeção grande, né, para entender as coisas. Não, ele foi pastor de uma igreja batista, ele era um leigo, ou seja, nunca foi a um seminário. Em toda a sua vida ele nunca se interessou muito por estudar, nunca ele foi, né? Pelo contrário, ele era uma pessoa totalmente avessa a estudo, ele só queria fazer coisas erradas, né? Fazer as malandragens da época dele de jovem. Era um homem muito assim, foi para a guerra, lutou contra o rei Carlos I, junto com outros da Inglaterra que estavam contra o rei, e era um jovem muito rebelde mesmo. E ele foi funileiro de profissão, porque era a profissão de seu pai, e foi
um extraordinário autodidata. Então depois, quando ele passa, né, a ser um salvo, quando ele é o salvo, a vida começa a mudar. Então aí, aquele homem, né, que não queria saber de nada, só queria ver a vida em rebelião, ele passa agora a devorar a Bíblia. Ele passa agora a estudar. E ele, de certa forma, foi um autodidata, ou seja, tudo que ele lia, ele entendia. Não precisava de alguém para instruir ele. Ele realmente lia as coisas e entendia tudo, né? E aprendia tudo de uma maneira rápida, fácil. Maravilha, né? É o dom, né? É o dom. Porque ele precisava desse dom, o dom de Deus, né? É o dom do pastor, do mestre, tem que ser assim. E ele foi um extraordinário autodidata e ele converteu-se aos 25 anos, né? Depois de uma vida de dissolução, como eu acabei de falar. E dedicou-se de corpo e alma à pregação do Evangelho. Então, quando ele foi salvo, ele começou a se dedicar exatamente a isso. Eu recomendo muito, muito mesmo, que você vai depois lá no YouTube e assista em desenho a vida de John Bunyan. Está em desenho lá. Mas adulto dá para ver, é muito interessante, conta a história dele e conta um pouco sobre o peregrino, foi o livro que ele fez. Mas conta um pouco sobre como era a história dele, tá? Então ele se dedicou aí de corpo e alma para a pregação do Evangelho. E John Bunyan, ele se liga então, como pastor agora, à Igreja Batista de Bedford, lá na Inglaterra, como pregador. Mas as leis de Carlos II, que era o imperador filho de Carlos I, impediu os passos dele poder pregar. Por quê? Porque o que estava acontecendo naquela época? Tudo bem, eles começaram a abrandar mais a perseguição. Mas só que era assim, o pastor, depois que ele fazia a mensagem, ele tinha que levar a mensagem lá num determinado local para um grupo de pessoas, né, do rei, examinar aquela mensagem. Saber se aquela mensagem ali está condizendo com o que o rei, né, a igreja estatal queria, tipo uma censura, né? E ele não se importava com isso. Ele falou, não, eu não quero licença de Estado para eu poder pregar. Eu não quero licença do rei para eu poder falar de Cristo, pregar o Evangelho. E ele começou a fazer as mensagens dele pregando. E aí chegou aos ouvidos do rei, das autoridades, né, por causa disso, porque com certeza muitas das mensagens dele iam ser censuradas. E ele não iria exatamente fazer com que as suas mensagens fossem censuradas só porque um rei pediu, um homem pediu. Ele preferia pregar o Evangelho, na verdade, do que exatamente ter que cortar o Evangelho no meio e pregar o que o rei queria. Então ele falou o seguinte, né? E essa daí era a igreja, tá? Igreja em Bedford. A igreja dele. Eu não sei se era assim logo no início, onde ele estava, né? Era essa igreja, a igreja de Bedford. Aí, ó, dentro também dessa igreja como ela, fica igualzinha a nossa, né? Um órgão de tubos, ó, é uma maravilha. E aí ele resistiu às leis e ele repetiu aquilo que os apóstolos falaram, né, que o apóstolo Pedro falou. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí, por conta disso, o que você acha que aconteceu? O rei chamou ele para um banquete. Correto? Não. Ele foi preso por 12 anos. Ele teve 2 prisões. A primeira ele foi preso por 12 anos. Tá? Nesse tempo em que ele foi preso, ele foi, no início ele foi chamado a atenção, foi falado, ó, não pregue, senão, né, você tem que passar pela censura do rei, não pregue não. Ele falou, não, pregar. Ele foi preso. Ele ficou preso por 12 anos. Aí se coloque no lugar dele, você como um cristão, né? Você trocaria 12 anos de sua liberdade por defender o Evangelho? Né? Trocaria 12 anos sem ver a sua esposa, seus filhos, né? Ou ao contrário, sem ver o seu esposo, seus filhos, sem ver a sua família, por causa do Evangelho.
E o incrível, irmãos, é exatamente que teve pessoas que falaram para ele assim: John Bunyan, você pode ser livre hoje, você só não faça a pregação do Evangelho sem antes passar, né, pela censura, né? Só não pregue, só não faça isso, só não pregue a palavra de Deus, a verdade de Deus, e você vai ser livre. Qual foi a resposta dele? Não. E ele ficou lá. Me deixa aqui, eu quero ficar aqui, porque... E o interessante é que por conta que ele estava na prisão, a fama dele, né, aumentou muito, né? Mas não só a fama dele, né, mas o evangelho que ele carregava. Como um homem pode ficar preso tanto tempo por causa do evangelho, da palavra de Deus? Isso atiçou a curiosidade das pessoas. E muitas pessoas com certeza foram salvas por conta de Bunyan na prisão. Bom, você consegue entender aonde é que está o centro da vida dessas pessoas? O centro da vida dessas pessoas era somente uma coisa: fazer a vontade de Deus. Custe o que custar para a sua vida. Não importa se eu vou morrer, não importa se vão me castigar, não importa o que vai acontecer com o meu corpo, com a minha liberdade. O que importa é que Cristo está sendo pregado. Não é o que Paulo fala? Paulo não fala isso? Paulo fala exatamente isso. Não importa o que estão falando de mim, se falam bem, se falam mal, o que importa é que Cristo está sendo pregado. Né? Quer na minha prisão ou não, Cristo está sendo pregado. Então o alvo deles era isso. O coração deles estava exatamente nisso. E aí é uma gravura de John Bunyan na prisão. E durante o tempo que ele ficou na prisão, acho que aconteceu uma doença, tipo uma pandemia. Não sei se, acho que foi a peste negra, alguma coisa assim que teve naquela época. E John Bunyan passou o tempo na prisão e não morreu. Tá bom? Morreu. Naquela época não tinha a tecnologia de medicamentos e tantas coisas que tem hoje, em 1600. Mas aí você nota, esse homem não está nem... Pode vir a pandemia, pode vir a peste lá, não sei o que lá. O que importa é que eu estou fazendo a vontade de Deus. Se Deus quiser me levar, Ele vai me levar. Se Deus não quiser que Ele me leve, Ele não vai me levar. Porque até a data em que eu morrer, eu sei que Deus vai cumprir a sua vontade na minha vida. Então isso é que importa. Não é a data que eu vou morrer, quando eu vou, isso, quando vai ser aquilo, se eu vou ficar doente, se eu não vou ficar, se eu não vou... Se John Bunyan estivesse pensando nisso, ele não ia fazer a obra de Deus. Mas John Bunyan não pensa nisso. Ele pensa em, vou fazer a vontade de Deus. O que vai acontecer com o meu corpo, pouco me interessa. Por quê? Porque eu já sou de Cristo. Agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o que eu vou fazer? Vou pregar, meu Deus. Vou servir a Deus, não vou ficar parado. Vou fazer alguma coisa para o reino de Deus, porque eu estou edificando um tesouro eterno. E é isso que importa. Bom, se você, nessa maravilha desse mundo, né, se você espera algo bom disso daqui, se você liga a TV e vê aquelas misérias lá contando, né, é isso que o mundo vai te falar. O mundo não vai te falar de Deus. O mundo não vai te falar de que algo melhor vai vir. O mundo sempre vai te dar doses de medo, doses de aflição, pequenas doses de esperança, mas uma esperança sem Deus. Na expectativa de que você tome aquela dose e todo dia volte para aquilo, e volte para aquilo. Mas o crente que está na vontade de Deus, ele esquece que está no... Ele faz a vontade de Deus, custe o que custar, porque ele sabe que não é nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem força do presente, nem do porvir, nem poderes, nem que seja o que for, vai separar ele do amor de Deus. Nada. Então ele vive a vida tranquila por causa disso. Se tiver que morrer, morri. E aí? Realmente eu não morri. Eu saí de uma vida que era morta para a vida que é viva. Por causa disso que esse homem fez 12 anos numa prisão. E aí depois, em frente ao cárcere dele, tem um monumento ao John Bunyan lá, né? Porque ele virou um sujeito ilustre. Tem até
o túmulo dele, né, lá, bonitinho. Você pode olhar depois lá. Mas esse homem, ele praticamente, quando ele estava preso, na segunda prisão dele, para poder fechar, irmãos, e aí já finalizamos, ele não podia falar, ele não podia pregar, mas ele podia escrever. E um dos livros que ele escreveu é o Pilgrim's Progress, né? O Progresso do Peregrino, que foi conhecido em português como O Peregrino apenas. E esse livro, né, escrito por John Bunyan, ele escreveu durante a sua prisão. Aí tem uma linha que fala que ele escreveu porque ele sonhou, e ele depois relatou. Mas é bem, como é que eu posso dizer? É bem épica, né? Essa história assim, ele teve um sonho, Deus revelou e ele fez um livro. Não, mas o que se narra é que ele realmente escreveu a história da sua vida. O fardo que ele carregava, de onde ele andou, até o ponto em que ele entregou o fardo na cruz e começou a caminhar até a cidade celestial. E o que aconteceu durante esse tempo em que ele estava ali. Vale muito a pena ler esse livro, não sei se você já leu esse livro, eu já li. Muito bom. Tem filme, mas interessante é ler o livro. Tá? O filme resume muito, mas o livro ele vai falando ali. E é o que aconteceu? Esse livro aí, depois da Bíblia, ele é o livro mais conhecido no meio cristão, e não somente o cristão, mas dos ímpios também. Que até um certo tempo atrás ele só perdia para a Bíblia, em termos de pessoas comprando livros. Então, em primeiro lugar tinha a Bíblia, sendo a mais vendida, e depois o Peregrino. E era um livro de 1600. Tá? E, inclusive, lá na China, né, ele já foi traduzido aí para várias e várias línguas, e na China tem 200 mil cópias, né, que na China nem Bíblia pode ter, né, mas só para você ter uma ideia de como esse livro ele entrou até em locais que realmente hoje não são permitidos, né. Então, isso daí é a cópia da primeira versão de O Peregrino, tá bom? E o interessante, irmãos, é que depois que ele saiu da prisão, ele saiu da prisão, sabe de que ele morreu? Não foi nem de pandemia, não foi nem de nada. Sabe o que ele morreu? Ele morreu de febre. Teve uma febre, não conseguiu tratar a febre e morreu. Mas depois de quê? Depois de muito tempo de vida, depois de escrever até esse livro, de ficar muito conhecido. E em 1677, quando ele foi libertado da prisão, na página 10 aí, vai dizer que ele levou esse escrito para uma gráfica, né? Para essa gráfica que fez o livro dele. E ele disse aos editores assim: eu tenho apenas um manuscrito de pequena importância. E esse manuscrito de pequena importância é o livro, um dos livros mais vendidos do mundo. Então, para a gente perceber como Deus, Ele utiliza, irmãos, pessoas em suas fraquezas, em suas debilidades, pessoas que você olhava para aquela pessoa e falava assim: olha, essa aqui não tem condição de ser nada na vida. É um rebelde, uma pessoa que só quer viver a margem de tudo, que não quer andar certo. Como Ele pega essa pessoa, como Ele transforma com o Evangelho, e como Ele faz com que essa pessoa, no seu sofrimento até, possa conduzir mais almas a Ele. Então foi a vida de John Bunyan. Até hoje, é conhecido até hoje a igreja dele, né, aquela igreja lá que a gente chama de Bedford. Se você entrar no site dela, você vai ver que tem até o museu de John Bunyan, tem várias coisas falando sobre ele. Mas como pessoas assim marcaram a vida de uma geração. E não é só fica no John Bunyan, pode ser nós também. Pode ser qualquer um de nós. Né? Deus quer nos usar de alguma forma. Então vamos parar por aqui, tá bom? Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo a Ele por esta palavra, por este estudo. Senhor Deus, nós estudamos, Senhor, um pouco sobre a história de servos do Senhor que desde o início não se mantiveram, Deus, calados ou receosos ou medrosos com o que estava acontecendo à sua volta, mas que eles, na sua fraqueza, na sua insignificância, somente decidiram fazer a tua vontade. E o Senhor abriu as portas.
para que o Evangelho fosse pregado e eles fossem usados como instrumentos nas tuas mãos. Agradecemos, Senhor, porque temos esses exemplos em nosso meio, em nossa denominação batista, mas não somente nos orgulhamos por isso, mas nos orgulhamos, Senhor, exatamente do fato de que o Senhor nos usa, de que o Senhor deseja nos usar. É isso, esse é o que nos deixa mais impactados. Como que o Senhor, que tem todo o poder, que pode fazer todas as coisas, prefere usar a nós, Senhor, fracos e imperfeitos, para poder carregar a Tua mensagem maravilhosa. Esses vasos de barro que podem se quebrar a qualquer momento, que são frágeis, mas o Senhor enche com a Tua riqueza, a riqueza da Tua graça, para que outras pessoas conheçam a Ti. Agradecemos, Senhor, por isso. Em nome de Cristo Jesus. Amém.